Programação de computadores, lista 11, exercícios de funções, questão 9, função média. Recebe 200 números inteiros e retorna dois valores, a soma e a média dos números, sendo a soma um int e a média um float obrigatoriamente. Vamos ao dev, lá no final, função média. Então, o que essa função recebe? Recebe 200 números inteiros, então ela recebe um vetor de números inteiros, do tipo int, um vetor, eu vou chamar desse vetor de v, e retorna dois valores, a soma e a média, sendo a soma um int e a média um float. Então ela retorna um registro com dois valores, porque é um valor inteiro e um float, não dá para ser num vetor, porque são tipos diferentes. Vamos criar um registro. Eu vou chamar de operações. Vai ser o nome dessa struct. Do int, a variável soma, e float, a variável média. Soma e média. Então aqui eu tenho do tipo operações, um registro resultado, por exemplo, e aí eu vou retornar esse registro resultado. Consequentemente, a minha função média ela é do tipo operações, porque ela retorna um registro do tipo operações, e o tipo da função é o mesmo tipo do retorno. Qual é o corpo da função? Eu tenho que percorrer esse vetor calculando a soma e a média dos seus elementos. Eu vou criar uma variável soma e uma variável média. Essa variável média não pode ter o mesmo nome da função. Então, eu vou fazer S de soma e M de média, para ficar mais claro. Soma começa com 0 e média começa com 0. Vou fazer um laço. Então, eu preciso de uma variável aqui para o laço. Vou criar mais uma chamada i. Para i de 0, enquanto for menor do que 200, porque o vetor tem 200 posições, somando de 1 em 1, faça. Soma é soma mais v na posição i. Aqui eu calculo a soma dos elementos. Quando eu terminar de calcular a soma, é que eu posso calcular a média. A média é a soma dividido pela quantidade. A quantidade foram 200 elementos. Então, essa vai ser a média. Agora, eu tenho que jogar essas variáveis soma e média para dentro do meu registro. Então, meu registro resultado.s, o ponto soma, desculpe, vai receber a variável s. Bom, aqui dentro eu coloquei soma, mas não é soma, o nome da variável é s. Então, deixa eu substituir aqui. E a variável média não é média, o nome dela é m, eu vou substituir aqui. Então, dentro do campo soma do registro, eu jogo a variável s. E dentro do campo med do registro, a variável m, e faço o retorno desse registro. Pronto. Essa é a minha função. Agora eu tenho que ir lá no main, elaborar o vetor com 200 elementos e jogar para dentro da função. Seria o nosso case 9. Para não pedir para o usuário digitar os 200 elementos, eu vou preencher automaticamente. Preenchendo o vetor com 200 valores 1. Eu vou preencher o vetor todo com 1 para poder testar a função. Então, para i de 0, enquanto for menor do que 200, somando de 1 em 1, faça. Deixa eu criar um vetor de 200 posições. Tem um de 100 aqui, mas eu preciso de um de 200. Vetor 2 com 200 posições, certo? Então, aqui eu coloco vetor 2 na casa i, recebe 1. Preenchi o vetor todo com 1, agora eu vou jogar o vetor para dentro da função. O nome da minha função é média e ela vai receber o vetor 2. Voltando lá na função média recebe um ponteiro de inteiro. Quando eu mando um vetor, como eu fiz aqui, na verdade eu estou mandando o endereço do primeiro elemento, então quem tem que receber lá é um ponteiro. E a função me retorna um registro do tipo operações.
Então, eu tenho que ter aqui no main um registro do tipo operações para receber esse retorno. Eu vou chamar esse registro de de operações. Então, essa variável oper, do tipo operações, é quem vai receber o resultado da função média. E agora eu só tenho que escrever os valores. Soma os elementos do vetor e média %.1f dos elementos do vetor. Então, a soma está em oper.soma e a média está em oper.med. Oper é uma variável do tipo operações. Então, ela tem o campo soma e o campo med. Então, quando eu for escrever aqui os resultados, eu botei oper.soma e oper.med. Compilando. Desculpa, tem um igual aqui que está incorreto. Vamos novamente. Compilando. Eu estou passando um vetor 2. Meu vetor 2 é um vetor de inteiros. Vetor 2 com 200 elementos. Cadê? Vetor 2 com 200 elementos. Novamente. O vetor 2 está certo. Vamos ver média. Esse é o nome da função de fato. Média. Deixa eu ver se eu coloquei a assinatura lá em cima, porque ele não está reconhecendo a função. Está faltando assinatura, olha só. E vamos novamente. Aqui é resultado.med. Agora sim. Opção 9, média. Lembrando que eu preenchi o vetor todo com o número 1, né? Então, a minha soma tem que dar 200, que são 200 posições com o número 1. E a média, né? 200, elementos 1 dividido por 200 vai dar 1. Então, a soma dividido por 200 vai dar 1 também. A função está correta. E essa era a nossa questão de número 9.